realmente foi um tempo muito difícil, a gente passou muito tempo preso em casa, um tempo em que várias pessoas estavam, infelizmente, na óbito. E a gente quis abordar para saber como é a visão dos profissionais da saúde, ver como é que foi para vocês estarem de frente com esse vírus, como como ficou a saúde mental de vocês durante a pandemia, estando de frente contra o vírus da Covid, tendo que cuidar de várias pessoas, a vida de várias pessoas estava na mão de vocês. Então, a gente achou muito interessante abordar esse fato, né? Porque, infelizmente, afetou milhares e milhares de pessoas. E famílias, né? Sim, muitas famílias perderam os queridos e tudo mais. Aí ele vai fazer duas perguntas. Tudo bem, tá bom. Então, como vocês fizeram para reduzir o medo das pessoas durante a quarentena? O medo ele é muito subjetivo, né? Então, aquilo que eu tenho medo não é o mesmo que você tem, não é o medo de cada um, é muito subjetivo. Nós tivemos uma situação na pandemia que foi muito característica. Na verdade, houve um pânico em geral. As pessoas ficaram realmente com receio, inclusive de ter contato umas com as outras. Os profissionais de saúde não ficaram imunes a isso. Então, uma das razões que fez com que o profissional de saúde ele estivesse na linha de frente, obviamente está pelo fato de ser profissional da saúde. Né? As nossas legislações nos obrigam a estar, obviamente, atuando em situações de relação com doenças infecto-contagiosas, como é o caso da Covid. Mas a gente não pode botar o profissional de saúde exposto, porque, obviamente, se assim for, nós vamos ter um prejuízo para com o profissional da saúde. Então, que no momento o profissional da saúde se torna paciente, né? Então, isso não poderia acontecer. Então, qual foi a medida pela qual nós adotamos? Adotamos protocolos assistenciais, que não foram protocolos unicamente criados pela unidade, foram protocolos do Estado também, tá? E do próprio Ministério da Saúde, e dentre eles foi o uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Portanto, os nossos profissionais eles tiveram acesso aos EPIs que foram necessários, a máscara, óculos, luvas, aventais, para poder tratar e abordar melhor o paciente sem que ele se colocasse em risco, né? Então, a gente, além disso, a gente tentava, obviamente, escutar, dar atenção e tentar atender às demandas pelas quais os profissionais nos colocavam. Uma das coisas que nós fizemos também foi aumentar o quantitativo de profissionais atuando no nosso setor de Covid, porque dentro do hospital nós tivemos um local específico para a Covid. Então nós atuamos, a gente restringia esses profissionais unicamente para o Covid, para que ele não tivesse acesso a outros setores, portanto não levasse contaminação para esses outros setores, né? E obviamente aqueles que estavam diretamente relacionados ao Covid tinham que ser necessariamente profissionais habilitados, mais preparados para tratar e obviamente também utilizando os equipamentos de proteção individual para uma proteção de contaminação para si próprio, né? Entendi. Os casos de Covid-19 diminuíram ou aumentaram durante a quarentena assim? Diminuíram bastante. Bastante. Atualmente nós tivemos, acredito que nós tivemos 3 casos, que a memória agora me traz. 3 casos de Covid esse ano. Nesse mesmo, muito. Comparado ao que nós tivemos nos últimos anos, é muito pequeno, muito baixo. De memória não me recordo, mas foram vários casos que passaram aqui. Internados, tá? Porque dentre esses nós tivemos outros tantos que passaram, foram testados positivos e encaminhados para atendimento para isolamento domiciliar. Né? O senhor ficou também de frente contra o combate? Todas as 4 ondas do Covid, eu estive à frente de serviços de saúde. 2 deles, nas 2 primeiras ondas, foi à frente de uma unidade de pronto atendimento, que não foi aqui, e nas 2 últimas aqui no hospital. Mas eu sempre fiquei na parte administrativa. Isso não quer dizer que eu não estava diretamente relacionado com tudo. Tanto é que eu peguei 4 vezes, né? Então,
Os Tô prof... mentindo, 3, tá? Eu tô comentando mais que pelo amor de Deus, né, gente? Os profissionais de saúde tomaram as precauções corretas no momento que estavam tratando os infectados? Se eu te dissesse que 100% que sim, eu acho que eu estava pecando. Mas nós ofertamos sim o que foi necessário para que eles pudessem tomar esses cuidados, com toda certeza nós ofertamos. Mas é óbvio, um desleixo ou outro pode ter acontecido. E aí é uma coisa muito pessoal, não tem como eu te dizer com total certeza, né? Mas certamente a gente ofertou aquilo que foi necessário para que os profissionais fossem protegidos para evitar a contaminação. Teve a falta de algum equipamento para os pacientes ou até mesmo para os profissionais da saúde nesse momento de quarentena, que teve várias pessoas, né, na procura de máscaras, luvas e tudo mais. Teve alguma falta? Não que eu me recorde que tenha faltado. É claro que a gente teve muita dificuldade de adquirir. Por exemplo, um equipamento que era um valor X, passou para X mais 10. Ele aumentou muito, muito. E a procura foi geral, né? Com tanta demanda. Mas eu não me recordo de nós termos passado por nenhuma dificuldade em relação à aquisição, nem de material e nem de EPI. Aqui no hospital nós não tivemos isso. Nós não tivemos. Peraí, eu paro só para um minuto. Como vocês ficaram depois que o número de infectados da Covid-19 diminuiu? Você fala em termos de afetividade, de sensibilidade, é isso? Tipo, assim... Ou em termos de saúde mental, propriamente dita? Saúde mental. Saúde mental. Gente, eu acho que não tem como nós passarmos por uma pandemia que levou minimamente 700 mil mortos em todo o Brasil e a gente não saiu afetado, né? Eu acho que quem passou pelo Covid criou uma memória que vai levar para toda a história, toda a vida, né? Quem sofreu e teve o Covid, esse então nem se fala. E esse que teve e que teve perdas em família, aí esse para mim não é inquestionável. Então, houve um momento do Covid que era quase semanal a gente ouvir de pessoas próximas de que houve um falecimento. Então, o profissional de saúde, ele sentiu isso. Teve uma situação aqui no hospital que eu achei uma situação que talvez tenha mexido um pouco mais comigo. Foi um momento em que um grupo de uma determinada igreja veio fazer um louvor aqui. Claro que ele não podia entrar, ele ficou na parte externa, do outro lado da rua, e começou a fazer esse louvor. Passaram um tempo, talvez 30 minutos e tudo, fazendo esses cânticos e tal. Os profissionais de saúde saíram e eu me recordo muito bem de boa parte deles chorando. Isso no final de um dia, no final de uma batalha muito grande, em que a gente tinha que atuar com o que a gente pudesse fazer ali para poder dar a assistência necessária para o paciente, né? Então, eu acho que não tem como a gente sair do Covid sem estar minimamente afetado com isso. Acho que até para nós mesmos que ficamos lá fora, em casa, né, presos dentro de casa, depois saímos com a saúde mental mais. Então, mais difícil de socializar, principalmente para quem entrou com 10, 11 anos durante a pandemia. Eu acho que a maioria de nós está tendo com 12 e agora a gente já está com 15, 16 anos. E eu acho que para vocês que ficaram vendo tudo, acompanhando tudo pessoalmente, para a saúde mental de vocês, né? Aqui no hospital a gente criou um grupo que fazia acompanhamento pós-Covid. Então nós criamos um grupo formado por enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, técnico de enfermagem, em que esse grupo ele acompanhava os pacientes. Era um grupo do hospital, formado por profissionais do hospital, que acompanhava os pacientes de pós-alta. Porque o pós-alta também tinha suas consequências. As pessoas não saíam
Se o Covid, a dificuldade era maior a respiração. Senão as pessoas não saíam em perfeito estado. Né? Então tinha algumas complicações pós-Covid. Tanto é que hoje algumas pessoas ainda têm. Dessa vez apresentam algumas dificuldades. Então nós fizemos um grupo. Era um projeto que nós tínhamos para que os pacientes em pós-alta, né, depois das altas, o nosso grupo fazia uma visita em torno de 30 dias, acompanhava os 30 primeiros dias do pós-alta dos pacientes Covid. Então a gente teve retornos muito satisfatórios. Muito satisfatórios. Relatos assim de emocionar, das pessoas agradecendo pelas visitas que estavam tendo e pelo acompanhamento que a gente estava fazendo. Graças a Deus a gente teve êxito nessa nossa ação. Como foi para vocês, profissionais da saúde, terem que se proteger do coronavírus e estarem de frente contra o mesmo? Inicialmente um susto. Um impacto que foi com uma velocidade que ninguém conseguia administrar essa velocidade com a qual a gente recebeu as primeiras informações do Covid. E depois a gente levou também teve várias dificuldades porque a gente tinha que criar as estratégias de proteção para um profissional. E vários protocolos foram sistematicamente criados para que a gente pudesse fazer essa proteção. A exemplo dos equipamentos de proteção individual que a gente tinha que buscar. Não sei se vocês lembram, mas uma caixa de máscara era um negócio absurdo de valor. Luva era outro absurdo, né? Para adquirir isso, imagine isso num continente muito maior, num contingente muito maior de pessoas com as quais a gente atende, né? Então, certamente o primeiro momento foi susto. Foi um susto, veio o medo, depois veio a resiliência e eu acho que depois veio a firmeza, sabe? A firmeza de que a gente estava fazendo a coisa certa e estava, eu vou parafrasear aqui São Paulo, combatendo um bom combate. Então acho que nós saímos da pandemia com essa certeza, que a gente combateu um bom combate. E diga-se de passagem, e aí eu queria, vou me voltar para a câmera, para agora pedir licença. Gente, imunização é essencialíssima. Vacina é importante. Vacina tem que ser uma base da ação pela qual a gente tem, enquanto cidadão, para poder evitar manifestações de doenças infecto-contagiosas. E a vacina do Covid, eu tenho a convicção de dizer, fez toda a diferença em relação ao que hoje, o estado que hoje nós estamos tendo, que é um estado de controle da pandemia. Eu acho que para o planeta inteiro foi muito difícil ter passado por tudo isso, principalmente que no começo pra gente que era para ter sido só 15 dias somente. Então. E a gente acabou passando mais de 2 anos praticamente dentro de casa. Tivemos que parar nossas rotinas, tudo que a gente fazia normal, né? Vocês que são estudantes que passaram de um estudo presencial para o EAD. E ainda teve muitos estudantes que não puderam. Exatamente. E não tiveram acessibilidade, né, da internet e tudo mais. Uhum. E além de ter outras pessoas também que não tomaram vacinação até hoje, mesmo depois de a vacina ser liberada para todos, teve muita gente que não tomou vacinação. E a gente quer mais fazer esse documentário, mais para falar sobre esse assunto que, querendo ou não, é muito importante. Então, a gente queria fazer mais esse documentário para as pessoas terem noção de como foi, de quão perigoso foi, entende? Quantas pessoas perderam familiares, quantas pessoas sofreram pegando a Covid-19 e principalmente os profissionais da saúde que ficaram pronto, né? Que a gente sabe que foi muito difícil para vocês terem que ficar de frente para eles e no começo muito medo da parte de vocês, né? Mas querendo ou não, é o trabalho de vocês terem essa compaixão por todos nós que chegamos aqui, pode ser da nossa família, de outras famílias, terem essa compaixão por chegar, né? Cuidar das pessoas. Então a gente queria muito agradecer a todos vocês, principalmente, e agradecer por fazer parte do nosso documentário.
e espalhar essas informações para outras pessoas. Gente, quem tem que ficar lisonjeado sou eu, tá? Por vocês terem tido uma atitude tão nobre, tá? Eu não tenho como mensurar como a atitude de vocês, primeiramente enquanto estudantes, segundo, por serem tão jovens, e terceiro, por terem um entendimento que está para além do hoje. Vocês estão buscando com essas informações, vocês estão buscando um entendimento mais complexo, que certamente vai ter vai chegar a alguém, vai tocar em alguém, vai trazer uma resposta para alguém. Então, para mim, é um lisonjeio, é uma honra recebê-los aqui. Eu fico muito agradecido por terem escolhido o Hospital Geral Manuel Assunção Pires, né? Em especial a mim, no meu Peixoto, Saraiva Lima, diretor do hospital, e dizer que o nosso serviço está aberto, obviamente, para as demandas do nosso Aquiraz. Tá? A nossa gestão é uma gestão compartilhada, uma gestão pelo qual o nosso prefeito tem uma atenção muito especial para que possa levar uma assistência de qualidade a todo cidadão e cidadã aquirazense. Tá? Muito obrigado e me sinto honrado por fazer parte do documentário de vocês. Muito obrigada também.